Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Ana Cláudia. Hoje vamos ler e compreender o capítulo 21 de Gênesis, que é sobre o nascimento de Isaac. E antes da leitura de hoje, eu quero pedir desculpas sobre o capítulo anterior, que eu me exaltei, né? Assim, mexeu muito comigo, tanto que eu fiz totalmente diferente do jeito que eu gravo o vídeo. Mas hoje eu me recompus e, assim, tô totalmente de boa. Não tô, mas assim, aquele sentimento ruim que me deu passou. Eu não tô sentindo mais. Eu quero muito continuar lendo e pus na minha cabeça que isso aqui é o Antigo Testamento. É diferente do Novo Testamento. Conversei bastante com um amigo meu que antigamente estudou a Bíblia e ele também não me convenceu sobre o capítulo, mas me fez enxergar a imperfeição do ser humano, né? Então era isso. Então me desculpem pelo capítulo anterior e vamos lá para a leitura do versículo 21 de Gênesis. Gênesis versículo 21, o nascimento de Isaac. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? E cresceu o menino, e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. Gente, para que isso, né? E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. Versículo estranho esse, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. Tá, eu sei que a promessa é para Isaque, mas não tem necessidade de falar isso do filho, né? Será que o filho era igual à mãe? Vamos lá. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. A partir do versículo 14 tem um sobretítulo: o despedimento de Agar e Ismael. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se, andando errante no deserto de Berseba. E, consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. Que dó, né? Nossa! E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã. E sua mãe
tomou-lhe mulher da terra do Egito. Olha, ai, que bom, né? A partir do versículo 22 tem outro sobretítulo. Abimeleque faz um pacto com Abraão. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que me não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz. Me farás a mim e à terra onde peregrinaste. Ficou com trauma, né? O Abimeleque ficou com trauma do capítulo passado, até eu. E disse a Abraão: Eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu a Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado por força. Então disse Abimeleque: Eu não sei quem fez isto. E também tu não fizeste saber. Nem eu o ouvi, senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu-as a Abimeleque. E fizeram ambos um concerto. Será que eles... o Abraão ficou com o poço e ele deu as ovelhas e as vacas? Depois nós descobrimos isso. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: Para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? E disse: Tomarás estas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Será que Berseba quer dizer juramento? Depois nós descobrimos isso. Assim fizeram concerto em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e Ficol, príncipe do seu exército, e tornaram para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba e invocou lá o nome do Senhor Deus Eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Gente, sabe quando você quer falar uma coisa, está na ponta da língua e não sai? Tá no pensamento, se peregrinou. Ficou lá na terra dos filisteus por muitos dias? Deve ser, né? Mas eu quero saber exatamente o que é essa palavra peregrinou também. E aqui termina o capítulo 21. Eu vou fazer uma pesquisa agora e colocar aqui para vocês esse capítulo bem claro, com a maior facilidade de entendimento possível. Então eu agradeço por vocês me acompanharem na leitura e vamos lá para as dúvidas. Oi, tô de volta com a explicação do capítulo 21 e é uma coisa muito interessante. O que faz a gente chorar depois faz a gente rir, né? Faz total sentido agora. Igual lá no capítulo passado que fez eu chorar, né? E agora a situação do capítulo 20 me fez rir nesse 21. Vocês vão entender o porquê. Como o capítulo 21 é dividido em 3 partes, eu achei melhor criar uma história. A primeira parte foi o nascimento de Isaac, que vai do versículo 1 ao 13. Aí esse capítulo começa falando que, mesmo com Abraão e Sara já idosos, com a idade de 100 anos, o Abraão tem o Isaac, né? A Sara dá a luz ao Isaac. E Isaac significa riso, né? Porque aquela vez quando Deus falou que a Sara ia ter filho, a Sara riu. Mas dessa vez, quando nasceu Isaac, ela riu de novo, mas foi de alegria, né? Não foi de incredulidade de que ia ficar grávida. Aí no 8º dia, o Abraão fez como Deus tinha falado, né? Circuncidou o Isaac no 8º dia. E fala também do desmame do Isaac, né? Que quando o Isaac desmamou, o Abraão fez um banquete para comemorar o desmame dele. Só que aí o filho da Agar, eu não tinha reparado isso, para mim tinha sido a Agar. A gente lê e não presta atenção no que lê, né? Mas foi o filho da Agar. O filho da Agar zombou do Isaac. E a Sara viu. E no que ela viu, ela ficou irada. Eu não condeno a Sara em momento algum, porque se eu ver alguém zombando de um filho meu, também eu viro uma onça. Aí ela, irada, foi lá no Abraão e falou: manda essa serva e esse filho dela embora.
E a gente, quando tá com raiva, fala muita besteira, né? Eu acho que ela falou isso no momento da raiva, porque ela saberia que o pacto com Deus não tinha a ver com Ismael, e sim só com o filho dela, o Isaac, né? Que na mente dela, era para mandar embora pro Ismael não herdar nada que era do Isaac, né? E coitado desse Abraão, né, gente, com essas duas mulheres, né? Aí ele meio aflito, né, porque o Ismael também é filho dele. Mas aí Deus apareceu para ele, né, e contou para ele não ficar aflito, que ele poderia mandar a Agar embora com o menino, porque a promessa era do Isaac, mas que não ia deixar o Ismael desamparado e que através dele ia surgir uma grande nação. Aí do versículo 14 ao 21 é o despedimento de Agar e Ismael. Aí na manhã seguinte o Abraão arrumou pão mais um odre de água, deu para Agar e com o coração partido despediu deles e eles seguiu o caminho para o deserto. E eles foram andando sem rumo e acabou a água. No que acabou a água, o menino ficou com muita sede. O menino já estava até meio que passando mal por falta da água. Aí bateu o desespero na Agar, né? Ela pegou um menino, pôs sentado debaixo de uma árvore e deixou o menino lá sozinho. E andou um pouco, porque não, tipo, não estava aguentando ver o sofrimento do menino. Aí ela, com o coração partido, né, do filho quase morrendo, começou a chorar. Não, imagina a dor dessa mãe, né? Aí o menino também estava distante dela, né? De certo, começou a clamar e Deus ouviu a voz do menino. Não foi da Agar, foi do menino. Só que aí Deus foi falar com a Agar, né? E perguntou: "O que tens, Agar?" Aí Deus falou para ela não ter medo, ir lá pegar o menino pela mão, ajudar ele a levantar, que Deus ia fazer dele, a partir dele, né, uma grande nação. Aí ela abriu o olho. Quando ela abriu o olho, que levantou a cabeça, ela viu um poço de água. Ela correu lá, encheu o odre de água e foi no filho, deu água para o filho e o filho deu uma melhorada. E lá fala também que Deus esteve com Ismael o tempo todo enquanto ele crescia, que ele virou um flecheiro, um bom flecheiro. Aí com o tempo a Agar arrumou uma esposa lá do Egito, aí o Ismael casou com essa mulher do Egito, mas continuou morando no deserto de Parã. E essa parte mostra que mesmo fora da casa de Abraão, Deus nunca desamparou e abandonou Ismael e a Agar. E lá no deserto, né, Deus ouviu o choro do menino, né, cuidou dele, sustentou e cumpriu sua promessa. Agora é a terceira parte, né, que fala o Abimeleque faz um pacto com Abraão, que é do versículo 22 ao 33, que é assim: o Abimeleque, o rei do capítulo passado lá, ele junto com seu comandante chamado Ficol, eles vão até Abraão, porque eles viam que Deus era com Abraão em tudo que o Abraão fazia, né? Aí é onde eu falei que a gente ri, né? Aí o Abimeleque pediu, conversou com o Abraão e falou, né? Você jura por Deus que você não vai mentir para mim mais, nem para mim, nem para minha família, nem aos descendentes dele? Porque o Abimeleque, ele queria paz entre os povos dele e os povos do Abraão. E ainda lembrou Abraão que no capítulo passado, o tanto que ele foi leal com Abraão em devolver a mulher dele. Tipo, tratou o Abraão com lealdade, isso é fato, né? Mas o Abraão jurou que nunca mais ia fazer mal nenhum com Abimeleque e nem mentir. Só que aí ele aproveitou porque o povo do Abimeleque estava pegando o poço que o Abraão, quem fez. Tipo, estava tomando à força esse poço para eles. Aí o Abimeleque falou que não sabia disso, que ninguém tinha contado, que estava sabendo disso somente naquela hora. Porque naquela época eles tinham uma mania de fazer aliança. E para fazer aliança eles davam algo. Aí o Abraão pegou umas ovelhas e uns boi e deu para o Abimeleque, né, como uma forma de aliança, né, para resolver a situação pacificamente. Aí o Abraão também colocou 7 cordeiras à parte, que aí o Abimeleque perguntou por que as 7 cordeiras, né? Aí o Abraão falou que era para servir de testemunho que foi ele quem cavou aquele poço. E foi aí que aquele lugar ganhou o nome de Berseba. O que significa Berseba? Berseba significa tipo poço de juramento ou
poço das sete, que é das 7 cordeiras, que é referindo ao juramento, né, que Abraão fez para o Abimeleque. Aí ainda eu vi lá que os outros falam que lá é um lugar simbólico, né? Porque simbolizou a promessa do Abraão, a aliança, né? E a provisão. Aí depois desse acordo, lá no finalzinho do capítulo, o Abimeleque mais o Ficol lá, o general dele, vão embora para a terra deles. E o Abraão permaneceu lá em Berseba. Aí ele criou um bosque e rogou o nome do Senhor. Aí lá no texto fala, né, ele peregrinou ali, né, por muito tempo. Quis dizer, ele morou ali muitos anos. Porque lá não era a terra dele, né? A terra dele era Canaã. Mas ele viveu lá em paz, porque ele fez o pacto com o Abimeleque, né? E ele viveu lá por muitos anos. E é onde a ironia da vida, que a gente para, eu parei e raciocinei, né? Esse Abimeleque, que rei bonzinho, hein? Falei, bonzinho? Falei, esse rei tava era morrendo de medo, né? Falei, o que aconteceu com ele no capítulo passado? Falei, até eu, se eu tivesse várias terras, tudo, me acontece uma coisa dessa, eu ia ter medo desse Abraão, hein? Ou ia dar tudo que ele quisesse, pra me ficar de boa com ele. É como eu falei lá no início, né? Tem hora que a gente chora e depois a gente ri do mesmo motivo. Mas que eu sou chegada a Abraão, não sou não, viu? Gosto dele, sei que ele foi justo tudo, mas teve coisinhas que ele fez que me desagradou bastante. Eu falo isso com coisa que a gente não faz, né? O ser humano não faz o que ele fez, né? Falei, a gente é muito engraçado, muito, porque a gente olha para uma pessoa por causa de uma atitude que ela fez, mas não olha pro próprio nariz, né? Mas também tá tudo certo. Para mim tá tudo certo. Quero continuar a história. Creio que agora vem de Isaac, né? De certa continuação. Eu me despeço aqui de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá uma curtidinha aí para mim, me ajudando. E eu aguardo vocês no próximo capítulo. Um grande abraço. Tchau, tchau.